Liturgia diária. Terceiro domingo da Páscoa. Primeira leitura, Atos capítulo 2, versículo 14 e versículos 22 a 33. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isto vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para eu não vacilar. Alegrou-se por isso meu coração, e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurara solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo que fora prometido pelo Pai, e o derramou, como estás vendo e ouvindo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo Responsorial 15. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor, somente vós sois meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado não vacilo. Eis porque meu coração está em festa. Minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidades sem limites. Segunda leitura. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 17 a 21. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se invocais como Pai aquele que sem discriminação julga cada um de acordo com as suas obras, vivei então respeitando a Deus durante o tempo de vossa migração neste mundo. Sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada de vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata ou o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha nem defeito. Antes da criação do mundo, ele foi destinado para isso, e neste final dos tempos, ele apareceu por amor de vós. Por ele é que alcançastes a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim, a vossa fé e esperança estão em Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho. Lucas capítulo 24, versículos 13 a 35. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús,
distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu." Então Jesus lhes disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o e partiu-o, e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Antônio Santoro no Conversando sobre a Palavra. Oi pessoal, oi Sônia, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Conversando sobre a Palavra. E hoje, no terceiro domingo da Páscoa, a gente vai falar um pouco sobre Jesus, que nos acompanha pelos caminhos da nossa vida através da história. Pessoal, antes da gente começar o nosso programa, eu pediria a vocês mais uma vez, deixem um joinha nos nossos vídeos, deixem um comentário nos nossos vídeos, se inscrevam no nosso canal. Todas essas são maneiras de vocês nos ajudarem a levar a palavra de Deus a cada vez mais pessoas. Quem puder também compartilhe o nosso trabalho nos grupos da família, no Zap do trabalho, dos amigos, da igreja, enfim, gente, com qualquer pessoa que vocês acham que vai gostar desse nosso trabalho. Então, pessoal, começando, como eu disse, hoje a gente celebra o terceiro domingo do tempo pascal. E a nossa liturgia faz um convite para a gente, descobrir Jesus, um Jesus que nos acompanha pelos caminhos da vida através de toda a história. A liturgia nos convida a descobrir Jesus, que nos anima com a sua presença, com a sua palavra, e que se revela sempre para aqueles que se reúnem para partir o pão em comunidade, conforme ele nos ensinou a fazer. E com isso, a gente é convidado a ser testemunhas dele e da sua ressurreição para todas as pessoas.
A nossa primeira leitura de hoje, ela é retirada do livro dos Atos dos Apóstolos. Essa leitura nos situa em Jerusalém, na manhã do dia de Pentecostes. A comunidade dos discípulos de Jesus, depois de ter recebido o Espírito Santo, perde o medo que mantinha aquela comunidade presa, enclausurada, fechada em casa, com medo dos judeus. E depois da vinda do Espírito Santo, já começa a dar testemunho de Jesus, iniciando assim a missão que viria a ser a missão da nossa igreja, a missão da Igreja de Deus. No nosso texto de hoje, a gente vê Pedro, que era um tipo de porta-voz dos apóstolos. Pedro realiza um discurso que acaba se tornando o primeiro anúncio de Jesus feito aos habitantes de Jerusalém depois da sua ressurreição, no momento em que eles se encontravam reunidos para a celebração da festa de Pentecostes, que na cultura judaica nada tinha a ver com a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, que por sinal tinha acabado de acontecer. A festa de Pentecostes na cultura judaica era uma festa comemorada 50 dias depois da festa judaica da Páscoa, em que eram oferecidos a Deus os primeiros frutos produzidos pela terra. Durante o tempo do exílio, também começou a ser celebrada uma renovação da aliança de Deus com seu povo nessa mesma data. Esse discurso de Pedro, gente, não é uma reprodução fiel e histórica de um discurso que foi feito pelo apóstolo, mas é um discurso elaborado por Lucas, que é o autor do livro dos Atos dos Apóstolos, que tenta reproduzir a maneira como aquela comunidade primitiva fazia a pregação sobre Jesus para as outras pessoas. A gente pode ver muitas semelhanças entre esse discurso de Pedro e outros discursos que são descritos nesse mesmo livro dos Atos dos Apóstolos. Para quem quiser dar uma conferida, e eu sempre recomendo que vocês façam essas leituras a mais para crescerem no conhecimento da Palavra de Deus, para quem quiser, esses discursos podem ser encontrados nos capítulos 3, 4, 10 e 13 desse mesmo livro dos Atos dos Apóstolos. Separem um tempinho durante a semana e façam a leitura desses capítulos, para que vocês possam ver as semelhanças que existem na construção desses discursos. Todos eles apresentam um pequeno resumo sobre a maneira como Jesus agiu nesse mundo. Falam sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e do projeto de salvação que ele nos deixou. Esses textos, embora apresentem alguma diferença entre si, eles tentam sempre mostrar a maneira como era feita a catequese sobre Jesus pelos membros da comunidade cristã primitiva, que estava se formando ali pela pregação dos apóstolos. O discurso que Pedro faz na leitura de hoje, ele quer, como a gente viu, nos mostrar a essência, os fundamentos da catequese das primeiras comunidades. A gente pode fazer um resumo desse pensamento da seguinte maneira: Jesus passou pelo mundo, apresentando a sua proposta de salvação para as pessoas e testemunhando, com palavras e com gestos, o amor de Deus por cada um de nós. Essa proposta que Jesus apresentou, ela entrou em conflito com os esquemas de poder que dominavam a sociedade judaica. E por isso, ele foi preso e entregue para ser morto na cruz. Mas apesar disso, Deus o ressuscitou dos mortos, mostrando para todas as pessoas que uma vida dedicada ao amor e ao serviço dos irmãos não pode terminar num fracasso, mas conduz à ressurreição e à vida plena ao lado de Deus. Esse primeiro anúncio característico do discurso de Pedro e dos demais discursos que eu mencionei era um anúncio direcionado ao povo judeu, que era conhecedor das Escrituras e das promessas constantes do Antigo Testamento. Esse era o testemunho da comunidade, dos primeiros discípulos a respeito de Jesus, o Messias, que foi enviado por Deus ao mundo com a finalidade de realizar a libertação das pessoas de todo tipo de injustiça, de opressão e de discriminação, e começar a instauração de um novo tempo de abundância e de paz, um tempo baseado nos valores do reino de Deus que ele apresentou através das suas palavras e das suas atitudes.
Por fim, a vitória de Jesus sobre a morte, testemunhada pelos apóstolos, é a prova definitiva da sua condição de Messias, de enviado de Deus. Os apóstolos foram as testemunhas vivas desse evento, foram as testemunhas pessoais da ressurreição de Jesus. E agora eles fazem a comunicação desse anúncio para todo mundo, para todas as pessoas. Nesse primeiro momento, esse testemunho é dado apenas na cidade de Jerusalém. Mas no decorrer da narrativa de Lucas, no livro dos Atos, nós veremos como ele se espalhou para várias regiões, até chegar ao próprio coração do Império Romano, que era a cidade de Roma. Gente, a grande lição que fica para nós a respeito desse texto que a gente leu hoje é de que quando nos sentirmos fracassados na nossa missão, quando nos sentirmos decepcionados, desiludidos ou formos criticados pelas pessoas por doarmos o nosso tempo numa vida que envolva o serviço a Deus e aos irmãos, quando a gente se sentir desanimado, pesado com este tipo de coisa, nós devemos lembrar de que a ressurreição de Jesus é a maior prova de que uma vida vivida nesses termos nunca nos conduzirá ao fracasso, mas à ressurreição e à vida plena ao lado de Cristo. Hoje a nossa igreja é a testemunha que sucede o trabalho dos apóstolos. Nós somos os sucessores dos apóstolos. A nossa igreja e nós, que somos seus membros, nós devemos proclamar vivamente para todas as pessoas o que aconteceu com Jesus e como o dom da entrega da sua vida se transformou em ressurreição e vida. Será que nós, como membros da igreja de Deus, estamos conscientes dessa nossa missão? Será que as pessoas que se sentem derrotadas, desanimadas, desorientadas, e como tem gente assim no nosso mundo, será que essas pessoas encontram em nós essa proposta de vida? Será que elas encontram em nós a imagem do cristão que deve refletir a imagem de Jesus e das suas propostas? Ou pelo contrário, a gente que também está desanimado pelo mundo, que está contaminado pelos seus valores? Será que a gente acaba vivendo indiferente ao que Jesus nos ensinou e apenas sustentamos da boca para fora o nome de cristãos, que na nossa vida prática acaba não significando nada? Acaba significando apenas um status para nós. Eu sou cristão. Eu sou católico. Eu vou à igreja todo domingo. Mas na prática da nossa vida, isso não significa nada. Não sejamos indiferentes ao que Jesus nos apresentou. Sejamos testemunhas vivas. E ser testemunha viva, pessoal, é viver aquilo que Jesus nos ensinou, para que as pessoas possam ver em nós algo de bom, algo que lhes dê esperança, algo que dê sentido às suas vidas. E elas enxerguem na gente aquilo que Jesus deixou para nós como a sua maior herança, que foram os seus ensinamentos que nos levam a trilhar o caminho para a vida eterna. É só assim que a vida das pessoas vai obter sentido. Ela nunca vai obter sentido seguindo exemplos, modas, coisas que mudam a todo dia e que não levam a lugar nenhum. É Jesus quem dá sentido à nossa vida. Sejamos isso de maneira viva, de maneira testemunhada no nosso dia a dia para os nossos irmãos. Na segunda leitura de hoje, a gente vê um trecho retirado da primeira carta de São Pedro. Como a gente viu na semana passada, essa carta ela foi dirigida inicialmente aos cristãos que faziam parte de 5 províncias romanas da Ásia Menor, que são citadas logo no início da carta. Essa comunidade, elas eram pobres, eram do meio rural e viviam num ambiente que era cada vez mais hostil aos cristãos, que já começavam a ser perseguidos e ainda iam sofrer com violentos massacres e torturas durante o governo do imperador Domiciano na década de 90 do primeiro século. O autor da carta ele exorta essas comunidades a viverem na sua fidelidade a Jesus e a manterem viva a sua esperança, a viverem na alegria, no amor com os irmãos, apesar das hostilidades presentes e das dificuldades futuras que ainda estava por vir.
No texto que a gente leu hoje, o autor ele faz um convite para que as pessoas vivam na santidade, na obediência, na entrega total a Deus durante o tempo em que elas estiverem nesse mundo. Para isso, ele lembra aos cristãos daquelas comunidades que Deus pagou um preço alto para que eles fossem resgatados da maneira errada, da maneira antiga como eles viviam as suas vidas. E o preço pago não foi através de metais preciosos, de ouro, de prata, mas foi um preço pago com seu sangue precioso que foi derramado na cruz. E o sentido do verbo resgatar, pessoal, pode ser aqui interpretado como adquirir. Um termo muito mais próximo da ideia de salvação e de redenção. Deus resgata as pessoas para que elas sejam suas. Deus adquire a gente para Ele. Mas isso não pode ser interpretado no sentido de um pagamento. Deus não realiza pagamentos. Ele nos resgata do mundo no sentido de libertar-nos da condição da escravidão, que nesse caso é a escravidão do pecado, que faz com que nós deixemos de enxergar a nossa vida com os olhos de Deus. Uma escravidão que comanda a nossa vida antiga para que nós sejamos conduzidos pelas regras do mundo. Uma vez que nós estamos libertos do pecado, a gente pode se tornar realmente livres. Olhem só a percepção. Nós precisamos ser libertos do pecado, que é o que nos escraviza, para que sejamos verdadeiramente livres. Ou seja, gente, nós precisamos ficar livres de tantas coisas que nos escravizam nesse mundo, para que nós possamos ser livres de verdade. Esse texto de hoje, gente, nos convida a contemplar esse amor de Deus por nós, o amor doação que nos resgatou, o amor de Deus que nos enviou o seu próprio Filho para nos resgatar, para nos oferecer, para nos adquirir cada um de nós, para nos adquirir a cada um de nós para si, para o seu amor. Que nós tenhamos essa consciência de que não há amor maior do que entregar a sua vida em favor de outra pessoa. Foi isso que Jesus fez por cada um de nós. Foi isso que Jesus fez para nos adquirir para Ele. Esse foi o preço que Ele pagou para a gente. É dessa forma que a gente é amado por Deus. Será que a gente tem consciência disso? Será que esse amor com que Deus nos amou consegue nos servir de inspiração? Consegue nos motivar para que a gente possa viver os valores que foram ensinados para a gente por Jesus, para que a gente possa viver esses valores com coerência, com fidelidade, da maneira como o autor do texto nos recomenda hoje na nossa leitura. Será que eu sou a expressão desse amor para aqueles que vivem perto de mim? Ou será que eu sou expressão de egoísmo, sou expressão apenas dos meus próprios interesses? Será que eu me dou dentro das minhas limitadas possibilidades para que as pessoas que necessitam de mim possam ter um pouco de conforto, possam ter um pouco de alívio nas suas dores, nos seus sofrimentos? Ou eu vivo apenas para mim, para os meus interesses, para as minhas realizações, para dentro de mim, num estado de egoísmo que nada se assemelha ao que Jesus nos ensinou? Qual é a lógica de vida que domina a minha vida? É a lógica de Jesus ou é a lógica que o mundo nos ensina? Façamos essa reflexão no dia de hoje. Pessoal, no nosso evangelho de hoje, a gente vê de maneira muito clara essa mensagem da nossa liturgia, que nos garante que Jesus ressuscitado caminha do lado das pessoas pelas estradas do mundo. Ele sempre nos anima com as suas palavras e conforta o coração de todos os que estão desanimados pelas situações da vida. Jesus se revela para as pessoas no meio da comunidade, quando a gente se une para partir e repartir o pão. Essa história que a gente vê no Evangelho de hoje, ela é exclusiva da narrativa de Lucas e ela não é narrada por nenhum outro evangelista. Nesse relato, Lucas nos coloca para caminhar ao lado de 2 discípulos de Jesus que estavam indo de Jerusalém para Emaús no dia da Páscoa. Mais uma vez, a gente deve estar aberto para o fato de que não estamos diante de um relato de viagem, gente. Essa narrativa de Lucas, ela tem um caráter
teológico. Ela tem o caráter de uma catequese que ele faz sobre Jesus. A intenção de Lucas é fazer uma explicação para todos os cristãos, para todos os quais ele escreve, já na década de 80 do século I. Como as pessoas podem descobrir que Jesus está realmente vivo e como elas podem fazer a experiência de estarem juntos com Jesus ressuscitado. É com esse foco que a gente deve analisar o texto de hoje. Na cena que a gente presenciou, que a gente viveu na leitura, a gente vê 2 discípulos de Jesus que estavam regressando para sua aldeia, em Emaús, depois de terem sido despedaçados nos seus sonhos em relação à libertação de Israel. A gente vê que os 2 estão muito tristes e desanimados, porque aquele que eles pensavam que fosse o libertador de Israel e, consequentemente, o distribuidor de honras e privilégios aos seus colaboradores mais diretos, ele se revelou um fracasso. Ele foi morto numa cruz. Lucas também menciona o fato deles se conscientizarem de que esse já era o 3º dia desse fato. Gente, o 3º dia da morte para os judeus representava a morte definitiva, onde já não havia mais volta. Lembram do relato de Lázaro? Quando o tempo em que ele estava sepultado também é mencionado, para que a gente tivesse a certeza absoluta de que era uma situação sem volta? Pois é, agora a gente vê uma narrativa que tem a mesma intenção. Dessa forma, gente, esses 2 discípulos, dos quais Lucas nos menciona apenas o nome de um deles, que ele chama de Cleofas, não se menciona o outro, como se o anonimato do outro fosse uma simbologia de que ele poderia ser qualquer um de nós, que ele poderia ser qualquer pessoa. Esses 2 discípulos estão regressando para sua terra, partilhando solidariamente entre eles a frustração dos seus sonhos e as esperanças que acabavam de ser desfeitas a respeito da libertação do seu povo. Talvez esse diálogo fosse uma forma menos dolorosa deles poderem suportar aquele desânimo. Logo em seguida, Lucas coloca em cena um outro personagem, Jesus. Sem se deixar revelar para os 2, Jesus se coloca em viagem com eles e pergunta o que tinha acontecido em Jerusalém nos últimos dias, escutando as preocupações dos 2. E ele acabava por ser uma 3ª pessoa com quem eles poderiam dividir a sua frustração. Os 2 discípulos contam a Jesus a história do seu mestre, que tinha atraído cada um deles para o seu projeto. Mas a história que eles contam acaba no episódio do túmulo. Faltava para eles a fé em Jesus ressuscitado, mesmo que eles já conhecessem o relato do túmulo vazio, que havia sido feito pelas mulheres que foram visitar o sepulcro de Jesus. Faltava a eles, pessoal, a fé. Mesmo eles tendo ouvido que o corpo de Jesus não tinha sido encontrado e que os anjos anunciaram àquelas mulheres que o Mestre estava vivo. E para poder acalmar o coração dos 2 e responder às inquietações dos discípulos, demonstrando para eles que o projeto de Deus não passa por aparentes triunfos humanos, Jesus começa a explicar para eles todas as partes da Escritura que faziam menção a ele, começando por Moisés e passando pelos escritos dos profetas. A gente vê que é na escuta e na partilha da palavra de Deus, na palavra explicada, na palavra meditada, na palavra refletida e acolhida, que o projeto de Deus faz sentido. É somente assim que o cristão pode entender que uma vida entregue em doação por amor, uma vida vivida para os irmãos, é sempre uma vida que triunfa. Ela nunca é uma vida perdida, mas é a semente que é plantada para uma vida plena, para uma vida definitiva. Somente assim a gente pode entender que o sucesso de uma vida em Deus não está na conquista de lugares honrosos, na ocupação de tronos, na ocupação de posições de poder, mas está no simples serviço para aqueles que de nós mais necessitam, como nos ensinou Jesus. Num serviço prestado aos irmãos com humildade e com amor, na partilha daquilo que a gente tem, e daquilo que nós somos com as outras pessoas, pessoas que caminham ao nosso lado pelas estradas da vida.
Depois que os três chegam a Emaús, Jesus é convidado por eles para ficar. Ele aceita e se senta na mesa com eles. E enquanto estavam juntos ali, Lucas descreve a cena utilizando palavras que repetem os gestos que lembram a realização da celebração eucarística na igreja primitiva. Lucas quer lembrar aos membros da sua comunidade que é possível para todos reencontrar Jesus ressuscitado na celebração eucarística realizada na comunidade. Ele quer nos lembrar que sempre que os irmãos estiverem reunidos em nome de Jesus e repartirem o pão entre si, Jesus estará presente, vivo e atuante no meio daquela comunidade. Quando Lucas escreve o seu evangelho por volta da década de 80 do primeiro século, já haviam se passado em torno de 50 anos da morte e da ressurreição de Jesus. A catequese que era pregada para as pessoas dizia a todos que Jesus estava vivo. Mas as pessoas perguntavam, onde é que ele podia estar. A grande maioria das pessoas que foram testemunhas oculares daqueles eventos já não estava mais ali. E era muito difícil para as pessoas da época não se perguntarem se aquele Jesus estava realmente vivo e ressuscitado. Por que ele não aparece para nós de forma grandiosa? Por que ele não nos liberta de toda essa opressão a que a gente está submetido? E por que ele não faz a instauração do seu reino para que não restem mais dúvidas do seu poder no meio de nós? Esse era o questionamento daquele tempo. São esses os questionamentos que o evangelista Lucas tenta responder. Lucas tenta mostrar para aquelas comunidades que os homens sonham sempre com histórias de grandeza e esperam por intervenções espetaculares de Deus na história. No entanto, essa maneira de agir não faz parte dos esquemas de Deus. As comunidades não vão poder encontrar Jesus se elas aguardarem por esses tipos de experiência. E hoje tem muita igreja prometendo muita coisa para muita gente. Jesus está realmente vivo e ressuscitado. Ele caminha ao nosso lado. Mas muitas vezes nós não conseguimos perceber a sua presença. Nós não conseguimos reconhecer Jesus, justamente porque nós procuramos Jesus da maneira errada. Justamente porque nós temos expectativas equivocadas a respeito dele e da sua atuação no mundo. Jesus caminha do nosso lado. Ele é o nosso companheiro de viagem. Assim como ele foi companheiro de viagem daqueles 2 discípulos do evangelho de hoje. Ele quer se revelar para a gente, mas para isso nós precisamos parar para acolhê-lo, para escutar o que ele tem a nos dizer. Se a gente prestar um pouco mais de atenção na leitura, a gente vai ver que essa narrativa nos mostra exatamente um modelo de esquema de celebração eucarística. Um modelo onde a gente para escutar o que Jesus tem para nos dizer. A liturgia da palavra, a explicação das leituras, que é tão fundamental para que nós possamos compreender como Deus age no mundo, para que nós possamos entender quais são os caminhos de Deus, qual é o projeto de Deus e depois, o ritual do partir do pão, nos deixado pelo próprio Jesus, um ritual que une as pessoas em torno da mesma mesa, em torno desse mesmo Cristo, para que nós possamos receber dele a vida e para que possamos imitar seu gesto, fazendo a partilha do que nós temos junto com os nossos irmãos, partilhando com eles não somente aquilo que nós temos de material, mas principalmente aquilo que nós somos, aquilo que Jesus quer fazer brotar dentro da gente, uma vida de amor e de serviço para aqueles que de nós mais necessitam. Esse é o verdadeiro sentido da religião. A religião não pode se limitar a um mero ritual dentro da igreja. Muita gente vai à igreja por obrigação, muita gente vai à igreja para cumprir um preceito, muita gente participa de todos os eventos, de todas as pastorais, de todos os momentos que ela pode dentro da igreja. Mas quando ela sai de lá
É como se ela entrasse num outro mundo, num mundo que nada tem a ver com a igreja, num mundo onde ela vive desligada daquilo que ela realizou dentro do templo. Pessoal, isso não é religião, isso não é viver o que Jesus nos ensinou. Nós precisamos levar para a nossa vida o que nós aprendemos na igreja. Nós precisamos levar para o nosso dia a dia o amor, o serviço, a ajuda, o carinho, a compaixão, a misericórdia com todas as pessoas, principalmente com aquelas que estão bem ali do nosso lado, gente. Não adianta a gente querer ser bonito e bom para os de fora. Nós temos que começar a ser pessoas boas, pessoas que testemunham Jesus primeiro para os de dentro, para aqueles que estão perto de nós. Façamos essa reflexão. Gente, toda pessoa que faz essa descoberta de Jesus, caminhando junto com ela, que consegue perceber a presença de Jesus do seu lado, que recobra o ânimo, o entusiasmo, que percebe em que é que consiste a verdadeira libertação. Essa pessoa, depois de ter feito essa experiência, ela precisa ter a mesma atitude que tiveram aqueles 2 discípulos. Ela precisa dar meia volta na estrada da sua vida e voltar para encontrar os seus irmãos que estão esperando por ela. Voltar para se tornar uma testemunha viva da presença de Jesus ressuscitado no mundo, para fazer com que outras pessoas também possam perceber a presença de Jesus através da escuta da palavra, que vai fazer com que as pessoas conheçam Deus que fala conosco, o que Ele quer nos dizer, a seu próprio respeito. E através, pessoal, também da ação, da nossa ação no mundo, da nossa vida do lado de fora da nossa igreja, elas também vão perceber que Deus só é reconhecível, só é perceptível através dos nossos gestos de serviço e não de gestos espetaculares, de grandes sinais, de manifestações grandiosas. Mas ele é perceptível na ação amorosa que nós devemos ter uns com os outros, através da nossa doação, da doação do nosso amor para quem está bem do nosso lado. Que fique para nós uma lição específica que o evangelista Lucas quer nos deixar no dia de hoje. Os olhos das pessoas, os nossos olhos, só vão se abrir realmente para perceber Jesus caminhando do nosso lado, quando nós fizermos a experiência de repartir o pão, quando nós fizermos a experiência de partilhar com os nossos irmãos, tanto dentro da igreja, dividindo as nossas experiências dentro da comunidade, as experiências religiosas, o conhecimento que nós queremos ter das leituras, vivendo o pão eucarístico, recebendo Jesus em nossos corações, quanto do lado de fora da comunidade, quando nós formos em missão, a começar dentro da nossa própria família. Não é falar de Jesus o tempo todo e se tornar uma pessoa chata, uma pessoa inconveniente. Não é ficar apontando o dedo para os outros dizendo, você está errado, não é assim que se vive, presta atenção, você vai para o inferno. Não é isso. Isso afasta as pessoas de Deus. Jesus nunca falou isso. Jesus chegou perto das pessoas e testemunhou amor. Ele deu atenção, ele abraçou, ele acolheu, ele conversou, ele ouviu. É isso que a gente precisa fazer. É dessa maneira que a gente vai testemunhar Jesus na nossa vida, no nosso mundo, que a gente vai fazer com que a mensagem de Deus chegue até as pessoas. E quando as pessoas reconhecerem Jesus através desses gestos e tiverem a sua vida transformada, aí sim, elas vão chegar perto da comunidade e vão se tornar novos membros, pessoas que também vão assumir de alguma forma a sua atividade missionária nas suas vidas. Pessoal, esse é o nosso recado de hoje. Sejamos atentos à presença de Deus na nossa vida, que se manifesta no pão eucarístico, no partir do pão, na reunião da comunidade, mas que também se manifesta caminhando na nossa vida, ao lado, do nosso lado, na presença dos nossos irmãos. Fiquem com Deus, um grande abraço para cada um de vocês e até o nosso próximo programa. Obrigada, Antônio. Obrigada, ouvintes. Tenha uma boa semana e que Deus abençoe a todos.